produção deste documentário tem como objetivo fomentar a discussão sobre a religião de matriz africana celebrada na cidade de Jiquié, com o intuito de romper estigmas e preconceitos produzidos a partir do racismo religioso. Sou Doutor Gesiel dos Anjos, filho de santo da afinadazinha. Eu sou irmã de santo da dona desta casa, né? Na verdade, ela é minha mãe biológica e somos irmãos de santos de axé, né? Nosso axé é vulgo Cocunda de Iaiá, né? Que é o nome que ficou na história, né? Da afinada Constância, em Salvador, né? Da raiz, né? Candomblé é feito de raiz. Então, nossa raiz é em Salvador, da chamada Cocunda do Jeito Savalu, né? Que até hoje ainda tem remanescentes, né? Desse culto. E em Jiquié, minha mãe fundou a casa no período dos anos 70, no Mandacaru, na Praça Santa Cruz. Hoje eu não sei mais se é Praça Santa Cruz ou Avenida Beira Rio, mas foi criado lá no período. E de lá, pelo crescimento da casa, ela teve que vir para o quilômetro 3, onde é situado até os dias atuais. Né? Aqui é Rua Ivete Sezimbra, 179, quilômetro 3. Não sei nem se é Mandacaru que mudou tudo aqui. Mas até então é quilômetro 3, né? O centro industrial. E foi edificado aqui o terreiro para Oxum, que é a dona da casa, e aqui ela concluiu as obrigações dela, né? Nessa casa. Fez os iaôs nessa casa e vem até os dias atuais mantendo a casa da melhor maneira possível, fazendo um ciclo de festa, mas já está idosa também. Eu tenho um terreiro em Salvador e ela mantém aqui, eu tenho um terreiro lá, mas a gente se une e fazemos as coisas aqui no interior também, porque aqui foi a matriz de tudo, né? E vem seguindo as festas que ela faz, muito mais festas internas pela condição dela atual. Quer dizer, não está tão velha, mas ela já está com 80 anos. Então já não é mais aquela mulher viril como era antes, né? Com tanta força. E a maioria dos iaús, alguns que ela fez, já foram embora, né? Já morreram. E tem alguns ainda que ainda estão aqui. E ela pretende fazer mais alguns outros para continuar, né? Tem que ter esse ciclo de continuação, senão a casa morre, né? Comecei o axé no Mandacaru e depois mudei para aqui. Ficamos aqui muito sem saber o que fazia, porque não tinha água encanada. O pessoal pegava água para construir, essa construção foi feita com lata d'água na cabeça, as mulheres carregando água para construir isso aqui. Construímos, só que só não tem de construção de lata d'água na cabeça, só 2 cômodos, porque o resto tudo foi construído nessa base. Entendeu? A sua relação com seus vizinhos, em questão de preconceito, resistência, teve isso aqui? Nunca teve. Nunca. Sempre foi uma boa vizinhança. Todos eram do axé aqui, todo mundo era candomblessista aqui, nesse quilômetro 3. Hoje que passou essa religião, né? Alguns, mas todo mundo me adora. Eu vou na casa de cada um, esse daqui anda aqui nas casas que é evangélico por aí, e ele toma café e tudo. Ninguém, todo mundo aqui me respeita. Meu nome é Marinalva, Ialixá Gireuá, né, popular. Eu vim de uma nação queto, as minhas raízes são Jeje da Omé. Me iniciei na casa de Dr. Gilson de Oliveira Pinheiro, Magilodé, né, popular Magilodé. Ele trabalhava no Hospital Prado Valadares. Eu me iniciei com ele no dia 2/2 de 1985, meu orixá deu nome. Vim nessa caminhada. Né? E meu pai, para mim,
foi uma pessoa muito importante na minha vida. Sempre ele dizia para mim que eu iria comandar uma casa de candomblé. Eu sempre disse a ele que eu não iria mandar a casa de candomblé, que eu ficaria junto com ele, porque nossa relação, nós se davam muito bem. Apesar que era um homem explosivo, era de filho de Logum Endé, né? Com todo respeito a todos os filhos de Logum Endé, mas ele disse que não, que eu tinha que seguir sozinha. E de lá para cá eu tomei a obrigação de 7 anos. Antes de tomar essa obrigação de 7 anos, ele me confirmou uma EQUED para o meu pai, Obaluaê. Desculpe, eu sou filha de Obaluaê com Oxum. E ele iniciou essa EQUED para mim. Eu ainda ia a Iaô, tinha uma data, tempo de orixá, mas não podia eu fazer sozinha, tinha que ser ele fazer para mim. Ele iniciou essa EQUED e com um pouco tempo ele iniciou um ogã, um alabê da casa dele, que ele disse que era para mim servir, que é o alabê, o ogã Luiz Dorê, filho da EQUED Jicó, que chama Roda. E de lá para cá vem a minha trajetória, eu dizendo a ele que não, que eu não queria. Aí eu lhe disse, eu me arrumei, ele também me ajudou muito, como os meus amigos, meus irmãos de Axé me ajudaram muito na minha obrigação de 7 anos, de 14. Aí eu queria tomar só obrigação, ele disse, não, obrigação me dou. Alisson, uma gestão que teve aí, né? Ele veio me visitar e ele chegou a me dizer, tantas casas grandes, que tem espaço, não tem nada, e a senhora, com uma minoria, a senhora faz isso tudo. E eu sinto falta. Eu mesmo não participei. Boa pergunta que você fez, que eu estou aqui um pouco engasgada. Eu estou falando ao público. Eu não participei da festividade que teve aqui do dia 21. Por quê? Porque eu não tive espaço. Eu não queria só aquilo. Eu queria mais. Eu queria ir para a Câmara do Vereador, eu queria pedir, eu queria conversar. Não era chegar lá, brigar, esculhambar ninguém, nem baixar a moral de ninguém, porque eu não tenho esse direito. Eu não tenho esse direito. Eu tenho o direito de pedir, de sentar com educação. E aonde é que eu vou? Aqui não resolve sim. Se aqui não resolve na Câmara de Vereadores, eu vou aonde? Eu quero que vocês me dêem um caminho. Porque os evangélicos têm. E eu quero ter. Entendeu? É isso. Entendeu? A festa de Exu, que é caminhos nas nossas vidas de Axé. Depois vem a feijoada de Ogum. Depois da feijoada de Ogum, eu também homenageio Oxóssi, junto com Ogum. Em agosto, em julho, vem dia 2 de julho, é sagrado na minha casa. Quem me conhece, o jiquieense que me conhece, e regiões vizinhas, sabe que dia 2 de julho é o dia de eu, não é festa de caboclo, mas é dia de eu arriar as abóboras, rezar meus engurussi, arriar uma fruta, homenagear todos os caboclos, não é só Gentil das Matas que é o dono da casa, mas sim, em si, todos os caboclos. Em agosto, 16 de agosto, 1º de agosto, o tabuleiro vai para o barracão. E eu só suspendo o tabuleiro no dia 31. Mas o mês todo fica. 16 de agosto, aí vem 16, que é o dia de São Roque, né? E nós homenageamos meu pai Obaluaê. Toco também. Eu, né, não é todos, mas toco, dou flor,
assim, meus filhos vêm, dormem na roça, fica comigo, quando eu não toco. E quando eu toco, nós vai sambar até de manhã. E agosto, né? Setembro até outubro é o caruru. Outubro, festa de caboclo. Quando chega dezembro, no começo de dezembro, eu faço uma homenagem para Marujo e encerro os festejos porque eu deixo sempre Natal e Ano Novo para minha família. Então, fica Natal e Ano Novo para cada um viajar, passar com sua família, fazer suas programações. Então, esses são os festejos da minha casa. Meu nome é Vigílio Santo de Almeida Cordeiro, sou babalorixá do terreiro Ilialaquetu, Axé, Odeia, Jaibu, aqui no bairro do Brasil Novo, né, cidade de Jiquié. Tudo começou assim, através de minha mãe, que minha mãe já era de candomblé e foi me levando desde criança e nisso fui acostumando. Com 11 anos de idade, conheci minha primeira mãe de santo, a Laíde Miranda, morava ali na Franja de Deon. Aí lá, ela era um bandista, fiz ebó, fiquei lá na casa dela um tempo, passei por outra casa, aí foi quando precisei iniciar santo. Aí na minha iniciação, eu fui iniciado na casa de Rose, todo mundo aqui em Jiquié conhece. Fiz santo com Rose, tomei decá com Rose, né? Hoje eu estou com 14 anos de santo. E tudo começou através de Elaí, né? Eu, uma criança de 11 anos, ela me acolheu na casa dela. Foi uma mãe maravilhosa para mim, né? Fui para a casa de Rose, foi um pai também maravilhoso, né? Como é até hoje, né? E isso foi meu início no candomblé. Mas já passei, assim, coisas que hoje eu não vejo muitos passarem no candomblé. Porque hoje tudo é luxo, suas roupas bonitas, e antes não era, né? Antes o candomblé era mais simples, né? As pessoas tinham mais humildade, era mais união e tudo no candomblé. Com o pai Rose. Em 2017, né, foi quando eu abri essa casa, né? Meu pai me orientou que precisava abrir casa, foi quando eu abri esse lei aqui, em 2017. Iniciei meu primeiro filho neste ano, de 2017, e feito na minha casa são poucas, são 5, mas a quantidade de filhos mesmo eu não tenho assim em mente. Mas iniciados são 5. E tomei decá, fiz 14 anos de santo agora em março, dia 20 de março. Aqui as principais festas da casa. É fevereiro, a festa das Iabá, né? Oxum, Iemonjá. Em março, a festa de Oxóssi. No dia que eu faço o ano de santo, é o dia da festa de Oxóssi. Em junho, a feijoada de Ogum, né? Agosto, Obaluayê, Tempo e o Caboclo. E no mês de outubro, dia 12 de outubro, é o Caruru, né? E encerra as festividades aqui no mês de dezembro, com a Acarajé de Inhaçã. Tolerância religiosa, né? De dois vizinhos, um de frente e outro no fundo aqui do barracão. Inclusive uma certa data estava fazendo uma festa de aqui para Baluayê e conversando aqui, o pessoal conversando, ela começou a xingar, né? Dizendo que eu estava fazendo a comida do demônio, coisa que em minha casa não tem, é demônio, né? Aqui a gente tem Exu, que é orixá e caminho. Demônio não, demônio fica para quem chamar eles por lá. Dentro da minha casa a gente não tem essa pessoa e não a conhecemos, né? E foi preciso eu ir na casa dessa senhora. E o da frente que falou que um dia que estivesse tocando o candomblé, que ele passava o carro por cima de mim, o filho de santo meu. Eu fui tirar a satisfação a ele, né? Porque isso não é coisa que se fale. Mas não cheguei também aí em polícia. Não cheguei aí em polícia. Eu mesmo resolvi meu problema. E em questões políticas aqui, eu nunca tive apoio, né? Até o momento, nunca tive apoio de política nenhuma, de prefeitura, nem de estado, nem de órgão federal. Aqui é eu e meus filhos para tudo, né? E o orixá que ajuda a gente para manter as festas, manter as funções da casa. Aqui, Oxóssi para mim é meu Deus, né? Oxóssi é meu Deus, e tem um Deus dentro de mim. O povo tem onde dizer que há um Deus dentro da barriga. Eu não, tenho um Deus dentro do meu ori. Oxóssi é meu Deus, é meu Pai, né? É quem me dá meu pão de cada dia. E já tem o meu caboclo, né? Meu caboclo do meu Oxóssi é Tupinambá, que para mim também é um pai maravilhoso, me sustenta, é quem me dá
energia para continuar. Então, eu sou Babalorixá Arthur de Logonhedé, Babalorixá Uriebé do Ilalaquetu, Axé do Logum Ajabulá, aqui na cidade de Jequié, na rua Bruno Neto, número 75, Mandacaru. Aqui funciona a sede do meu terreiro, né? Terreiro esse que tem uma história que não é começada por mim. Eu sou filho de uma senhora chamada Alba Cristina Santos da Silva. Minha mãe ela era mãe de santo, né, como você conhece, sacerdotisa. Nesse mesmo ambiente, quando também acontecia os cultos religiosos dela, né, ela tocava umbanda. Minha mãe começou essa vida religiosa muito cedo. E eu desde pequeno que vivi e respirei o candomblé, né, essas questões religiosas, espirituais do espiritismo, dentro do terreiro de umbanda de minha mãe, que era aqui nesse mesmo local que hoje funciona o meu terreiro. Cresci nisso, por um tempo me afastei. E depois aconteceu que eu retornei para o candomblé, né, para dar esse segmento aí, o que a espiritualidade determinou. Eu acho que com 18 anos ou 17 eu me iniciei no culto ao orixá, na casa do Tateto Aidan Sileuá, da cidade de Piauí. Eu fiz orixá Logonhedé, né, lá na nação de Angola. Tomei todas as minhas obrigações, tomei 1 ano, né, tomei 3, tomei 7 lá e tomei Baxé. Só que a gente acabou que, por motivos, né, pessoais, a gente acabou se afastando, né, e eu procurei outros rumos. Hoje eu faço parte do Ilalaquetu Axaldel Milodô, da cidade de Brumado. Meu babalorixá é André de Oxóssi. Sigo hoje a Nação Quetu há mais ou menos uns 6, 7 anos. Eu iniciei com minha base de 18 anos. Em 2010 eu recolhi no dia 20 de novembro e saí no dia 11 de dezembro. A espiritualidade me destinou até lá e fiquei até onde o orixá permitiu, né? E hoje a gente tenta aqui nessa casa, nesse ambiente, erguer o axé a Jabulá. Nós sabemos que nós que somos de candomblé e somos jovens, sacerdotes jovens, a gente tem uma dificuldade muito grande em vários quesitos, né? De se montar um espaço religioso custo, né? E quando você abre uma casa de axé, existe vários quesitos, né? Existe o preconceito do povo de fora, né? E existe o preconceito também do povo dentro da religião. São várias coisas, então assim, é uma luta diária, né? Aqui mesmo nesse lugar onde eu toco candomblé, mesmo minha mãe há muito tempo atrás tocando candomblé, eu sofri e sofro muita intolerância religiosa. É algo que mexe muito com o meu psicológico, algo que abala muito a minha comunidade, né? Os meus filhos, a minha ebé, por conta que a gente é muito perseguido. O nosso candomblé muitas vezes é parado pela polícia, o nosso candomblé é muito perseguido, a gente já teve momentos de estar tocando culto religioso e aqui pessoas, né, jogam fogos dentro do terreiro, existe também processos dentro da justiça por conta do candomblé aqui da minha casa, porque as pessoas hoje não conseguem entender que a gente vive num estado laico, onde as pessoas têm direito de culto, né? Talvez se aqui fosse uma casa de evangélico ou uma igreja católica, as coisas não seriam tratadas dessa forma, porque é uma religião de preto, né? E aí as pessoas não conseguem respeitar o espaço do outro. Mas enquanto isso, a gente confia muito em Xangô, no orixá que rege a nossa vida, e a gente não deixa com que isso atrapalhe a nossa espiritualidade, a gente não deixa com que isso acabe frustrando, né? Quando a gente acredita, a gente vai longe. Eu acredito que isso tudo que acontece é porque o orixá determinou, né? Xangô, ele determinou que eu fosse sacerdote. Isso não foi uma história, isso não foi uma coisa da minha cabeça, eu não cheguei do nada no candomblé, né? Voltando a esse assunto, minha mãe ela era mãe de santo de Umbanda e minha mãe estava gestante, eu nasci dentro de quarto de santo, eu nasci dentro da casa do axé, né? Antigamente a gente não tinha essa questão de eu senti a dor, vai para o hospital, né? A mãe mesmo fazia aquele parto em casa e eu parei mesmo dentro do quarto santo. A vida de sacerdote é um pouco complicada.
Existem pessoas que sonham com isso, mas assim, eu mesmo não oriento ninguém, né? Lógico que se o orixá determinar, a gente tem que fazer sim, né? Tudo que o orixá quer, se for, estiver ali no odor da pessoa. Mas a gente não pode artuciar, né? Querer fazer o que não deve. E é muito raro, é muito difícil, porque a gente passa preconceito a todo momento, a gente é apredejado, sofre preconceito no local de trabalho, é da macumba, não quero no meu trabalho, é uma amizade que não quer, talvez é um relacionamento que não quer, né? Porque se criou essa ideia que o candomblé é uma religião ligada ao diabo, né? Se criou essa ideia que o candomblé é algo do mal, né? As pessoas precisam também, em 2024, as pessoas precisam entender que o diabo não faz parte do candomblé, né? Que o candomblé é uma religião de matriz africana, com descendência africana, brasileira, né? O candomblé é brasileiro com descendência africana, mas que não tem nada a ver com o cristianismo, né? O diabo, e eu tenho sempre uma festa que, enquanto eu não tenho meu calendário montado, é o que? Um caruru, que eu tenho por devoção, né? Que minha mãe, ela fazia no tempo que ela cultuava, né? Que ela é de candomblé, ela fazia esse caruru eu não deixo de fazer nunca, né? Tem ano que eu faço muito grande, tem ano que eu faço mais pequeno, mas eu não deixo de fazer, porque eu gosto dessa devoção. O meu caruru é aquele caruru de Cosme e Damião, de 107 meninos, né? Tem também o festejo de Logoedé, né? Que eu faço sempre no Ajodum de Logoedé em dezembro. Tem a festa da Ecuru, daqui de Casa da Pombogira, Maria Padilha, que chama carinhosamente conhecida como Lua Negra, né? Que é uma festa também grande e aberta, mas o meu calendário ainda vai ser um pouco, né, mais aberto, outras festas, né? Até quando se organizar a questão do espaço da roça, se organizar os ojibós que tem que ser colocado e tudo mais. Tata Yaikisi Kambuna Legi, é filho de Damameto Intu Ayamansi, neto do Tateto Yaikisi Ainansi Leuá, né, que tem seu museu situado, sua sede na cidade de Piauí, e a minha casa é situada na cidade de Jiquié, no bairro conhecido como Bom Sossego, um bairro onde tem pouquíssimas casas de axé, né? E um bairro periférico aqui da cidade, um bairro pouco conhecido, que o povo denomina até como outra coisa, cita como um bairro só. A minha casa de santo, que hoje em dia está localizada nessa casa, não é o meu barracão ainda. É a casa onde hoje eu sigo os meus calendários, sigo as minhas obrigações, atendo os meus clientes, recebo os meus filhos, né? Onde a nossa ritualística acontece, onde tudo que a gente faz dedicado ao santo acontece até um determinado momento aqui, por ser o lugar que a gente tem, né? O lugar onde Deus e o santo colocou na vida da gente até agora, e a gente vai levando à frente, vai fazendo as nossas ritualísticas, né? Temos um calendário, eu ia dizer um pouco bagunçado, mas não é, um pouco ainda em formação, né? Porque eu tenho pouco tempo de decar ainda, pouco tempo que me tornei um sacerdote, pouco tempo que estou nessa luta, né? Que é uma luta diária que a gente enfrenta, que a gente precisa enfrentar vários preconceitos, os preconceitos de dentro de casa, os preconceitos da rua, preconceitos de vizinho, preconceitos de amigo, preconceitos de colegas de trabalho. Tudo isso, quando a gente fala, eu sou de candomblé, eu sou pai de santo, e aí eles saem com perguntas mirabolantes, como se a gente, tem como ver que eu vou ficar rico, e toda essa questão, né, que existe por trás, essa questão preconceituosa, né, que foi introduzida na sociedade, de que o candomblé ele é cheio de coisas, tipo a demonização que a gente precisa enfrentar e precisa estar ali desmistificando todo dia. Quando você convida uma pessoa que não é, eu não chamo nem de simpatizante, porque o simpatizante é quem conhece um pouco da coisa e simpatiza por aquilo. Eu digo pessoas totalmente cruas mesmo, que não conhece nada da religião e que tem todo uma formação, né? Aquela pessoa engessada de que Exu é o diabo, Exu é o demônio, Cosme e Damião é Exu Mirim, como a gente ouve muito, Cosme e Damião é diabo, como os nossos irmãozinhos de fé, né, de outras vertentes religiosas pregam por aí.
a todo tempo, que isso fortifica ainda mais o preconceito que existe na sociedade, né? E a gente trazer essas pessoas e estar ali mostrando para elas de que o que acontece é só isso. Não é nada daquilo que lhe disseram lá fora, não é nada daquilo que você ouviu, que sua mãe lhe contou, porque sua mãe nunca foi, ou sua mãe nunca participou. E às vezes é tipo assim, eu percebo que o preconceito familiar, né, vem muito de gente que já participou, que já esteve naquele lugar, que já foi, que para eles não deram certo, ou que talvez até deram, mas por diversos motivos tiveram que abandonar aquilo, tiveram que deixar para trás. E eles querem que as outras pessoas também não tenham aquela vivência. Talvez por desprazer o desgosto deles, ou talvez por ser uma não conquista deles, eu também não quero que você conquiste. Porque se eu não conseguir, tem muita gente que pensa assim, né? Eu fui uma criança doente que ouvi sua família falar assim, os médicos um dia me disseram que você só viveria até tal idade. E você fazer um jogo de búzios, ou então conversar com a entidade lhe dizer a mesma coisa, é você falar assim, não, tem um porquê eu estar aqui. Eu sou daqui, aqui é meu lugar, acabou. A nossa casa, ela segue abrindo o ano, louvando um Nkosi e Exu, porque a gente precisa começar o ano bem, né? Louvando a quem nos dá caminho, a quem abre nossos caminhos, a quem traz o Herã, a quem traz o Ofelebé, o Acossi, a quem traz tudo de bom para a nossa vida. Depois é o nosso Caruru. Então, como eu estava falando sobre a questão do calendário, né? Aí, depois disso vem o Caruru, depois disso a gente faz algumas funções internas. E em dezembro é a nossa festa das iniciantes, né? Que é onde a gente cultua e louva as iabás. Reconhecemos que existem inúmeros terreiros de candomblé na cidade de Jequié. Porém, foi apresentado neste documentário um recorte a partir de 5 casas de axé que tiveram disponibilidade de nos receber.